Olá, eu sou a Pamela. Eu sou a Giovana. Nós viemos aqui para falar da história da educação, permanências e mudança ao longo do tempo. Nos primeiros anos do nosso país, a educação, aquela promovida pelos jesuítas, a preocupação dos jesuítas era a catequese dos índios e o ensino das primeiras letras aos filhos dos colonos. A despreocupação com as escolas se devia ao fato de ser uma colônia rural, em que se dependia apenas da força braçal. Com a chegada da família real, as coisas não mudaram. A educação escolar continuava sendo privilégio de alguns membros das elites, com a diferença de que são criados alguns cursos que podiam ser considerados precursores das primeiras faculdades. Durante o período militar, nasceu a LDB, que foi por muitos anos norteou o ensino de primeiro e segundo grau no país. Podemos dizer que o grande avanço do sistema escolar brasileiro e da legislação educacional foi a obrigatoriedade da gratuidade do ensino fundamental e médio. A oferta e compromisso com a escolarização passou a ser não só uma obrigação por pais, por ser direito da criança e do jovem, como uma obrigação e dever do Estado. A educação passou por várias fases. O que se apresenta hoje é fruto de herança e permanência da trajetória histórica percorrida pela educação brasileira, que se configura em uma cultura escolar. Analisando os chamados grupos escolares encontrados durante os anos iniciais do período republicano no Brasil, de 1989 a 1920, podemos observar a relação entre as escolas e as prisões. Eram ações igualmente parecidas, principalmente com relação à disciplina, que naquele determinado momento histórico configurava-se como principal instrumento para o sucesso da educação. Essas características são reproduzidas ainda hoje, a partir da nossa memória escolar, do nosso subconsciente escolar. As salas de aula eram dispostas lado a lado, assim como as celas nas prisões. O pátio central reunia os alunos e os presidiários em momentos de lazer. Porém, sua localização central e constante vigilância praticada pelos debéis nas escolas garantiu a manutenção da ordem e da disciplina. Dentro das salas de aula, as carteiras enfileiradas também faziam parte dos elementos disciplinadores. Cada indivíduo no seu lugar e em cada lugar. Um indivíduo, algumas disciplinas diferenciavam-se para meninos e meninas, marcando a separação do sexo segundo costumes da época, além de ocuparem a ala separada nas escolas. Para as meninas, era ensinado prendas domésticas, como trabalho com agulhas, bordados, enfeites, etc. As aulas de educação física eram igualmente separadas e até mesmo as entradas e saídas eram feitas por locais distintos. Novos elementos como relógio, sino e quadros de horários previamente organizados passaram a ser parte integrante do cotidiano escolar, a fim de realizar a manutenção e o controle pretendido. Com o passar dos anos, muitos dos elementos citados acima foram se tornando inerentes às ações pedagógicas praticadas nas escolas, e muitos deles permanecem ainda hoje. A educação tem passado por diversas modificações que culminaram na mudança de muitos dos paradigmas existentes. Porém, a essência da função escolar ainda permanece: coagir os alunos, enclausurando-os em salas de aula lotadas e submetendo-os a conteúdo previamente estabelecidos e inquestionáveis, bem como avaliações que não registram a realidade. O hábito de formação de fila, o canto do hino nacional, a privação de recreios, chamadas, o registro de cabeçalho, a cópia de matérias e exercício, o ditado, ao ir ao quadro, as respostas em coro, a exigência de silêncio, a obediência ao professor e aos demais agentes escolares são elementos igualmente encontrados em relatos da época e que são utilizados ainda hoje. Em consequência de nossa memória e cultura escolares, os professores hoje acabam reproduzindo tais condutas por terem tido essa referência em sua formação. Hoje temos a nosso favor o mundo de tecnologia.
O aluno, em seu cotidiano, tem contato com muitas informações e cabe ao professor filtrar essas informações e utilizá-la no ambiente escolar. O planejamento escolar é flexível e pode e deve ser mudado quando houver necessidade. Pode ser acrescentado ou excluído determinados conteúdos que se fizerem necessários. A escola se tornou um ambiente livre, onde pode e deve ser abordado qualquer assunto, sem restrições políticas ou morais. É preciso que a escola trabalhe com a realidade, com as tecnologias, que forme cidadãos que contribuam ativamente da vida econômica e social do país. A escola deve levar o aluno a compreender a realidade de que faz parte, situar-se nela, interpretá-la e contribuir para essa transformação. O professor deixou de ser o centro de tudo, passou a ser um mediador, e o aluno de mero espectador a colaborador, pois é a partir de seus conhecimentos prévios que a aprendizagem formal irá acontecer e novos conceitos serão formados.